11 horas 8 minutos, programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar, Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, e Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossas competências. Terçou, dia 11 do 11. Ai, já tô rindo sozinha aqui. Pablo Carlotto e Vanir Gasparini, nossos convidados. Bom dia, gurizes, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham de aqui e acolá. Ó, não deu para segurar, veio. Bom dia, Pablo, bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, né? Um belo dia hoje, né? Afinal de contas, o Lindo fim de semana dia, não foi nada maravilhoso. comemorativo, né? Pro nosso país também, né? Eu acho que nós Nossa, temos que aí foi a vez aí do Paraná, no né? Paraná, né? Mas também nós tivemos muita cidade do interior aqui, né? Sim, Começando até por Arroio do Também, Céu, né? sim. É o nosso tempo, né? chuva de pedra, Isso, ventania, destelhamento e vai. é. Dias de tempestades e dias de superação. Olha, e nós estamos numa cidade, Caxias do Sul, né? A gente reclama tanto, né? Mas olha que o tempo, né? Rodeou Caxias, né? E graças a Deus, nesses últimos anos, né? Nós passamos praticamente sem problema, tudo bem, estradas, e tal, mas estradas se refaz, né? Mas assim, ó, nós passamos incúlume, como é que é? Sem grandes problemas, né? De Então, alguma forma protegidos, isso é. talvez pelas montanhas, talvez sejam outros fatores. Mas fazendo digamos assim, uma síntese do que a gente viveu a semana passada e a reação que houve, né? Para ver assim o quão solidários somos, assim como o Brasil foi com o Rio Grande do Sul ano passado, agora no caso do Paraná também muitas organizações, até mesmo muitas aqui do Rio Grande do Sul, também estenderam a mão. Um dos exemplos é Roca Salles, que sofreu tanto ano passado e que esse ano foi um dos primeiros lugares a dizer: vamos lá ajudar, vamos Uhum. enviar ajuda, vamos. E eu acho isso muito lindo, porque é a dor que nos faz superar, e que bom que quando a gente supera, abrindo perspectiva para ajudar os outros, para perceber de que ontem foram outras pessoas, amanhã serão outras, e talvez um dia desses sejamos nós que precisamos de grande E de ajuda. novo, né? É. Uma coisa que eu quero dizer sobre isso, Pablo, que me parece que é bem pertinente, esse é o tipo do comportamento, da atitude que demonstra o aprendizado. Porque a gente viu que na pandemia a gente diria, né? Sairemos melhores, Não. aprendemos. E a gente viu que alguns sim, eu não quero generalizar, alguns Sim. Sim, 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 outros sim. não, mas não foi coletivo, não foi uma coisa que aconteceu em uníssono. E esse aprendizado da solidariedade a gente percebe que sim, né? É uma coisa quase que no DNA do brasileiro de uma forma geral, e para nós gaúchos foi um aprendizado, porque eu também percebi isso, muita gente se colocando à disposição, enviando ajuda humanitária, e me parece que isso estamos evoluindo enquanto humanidade. E por que esse link também que eu quis fazer? Porque nós estamos na COP30, né, começando, Isso. aliás, com delegados, né, aqui, um delegado pelo menos aqui de Caxias do Sul representando o CAM, que é o Centro de Atendimento ao Migrante, que eu achei sensacional, o doutor Adriano Pistorello, né, Foi para conseguiu se se sagrar inscrever. delegado, né? E delegado tem uma condição de circular por todas as áreas, conversando com todas as possibilidades de diálogo. Claro que ele vai com este olhar mais do enfrentamento à questão das migrações, o fenômeno migratório, os Refugiados. refugiados de várias frentes, inclusive do clima. E achei assim bacana. A gente às vezes não ressalta, né, as pratas que temos na nossa cidade, e temos, né? E temos. E temos bastante. Agora, assim, ó, eu queria, no domingo estava numa festa de colônia, para variar, e lá no Flor do Campo, lá em Vila Oliva, mas eu tinha o prefeito e o vice. O Nespro falou uma coisa, o vice-prefeito, no discurso dele, né, na inauguração de uma rua, da estrada lá que foi pavimentada. E aí eu comecei a observar, ele fala, né, que nessas catástrofes, praticamente, mesmo que destrua uma cidade, as igrejas têm ficado de pé. Você tem notado isso, né? Eu acho que eu chego até a ficar quase que emocionado falando isso, né? Inclusive lá no Paraná, a igreja foi o refúgio de muitas pessoas depois da catástrofe, né? Então, eu acho que é importante nós pensarmos nisso, né? O porquê que às vezes numa catástrofe muito grande
a igreja não, ela é afetada, mas não tão quanto as demais moradias, né. Eu acho que, a fé, eu Há um acho que é importante. simbolismo muito Um grande em simbolismo, cima, né, né. e obrigado Nespolo, né, o vice-prefeito, por ter falado isso, e eu fui rever algumas catástrofes depois, né, para ver se o vice-prefeito não estava Aham, né. contando Porque e não, e realmente as igrejas têm ficado, mais protegidas do que as demais construção. Então, realmente, nesse momento, acho que a fé, né, e depois de uma catástrofe dessa, realmente, sem fé, você não dificilmente vai se reerguer. Mas a história tem mostrado, tá, Beverly, que depois de uma catástrofe dessa, aquelas famílias elas tendem a crescer mais do que eram antes, tá? A união, o esforço que é feito, tá? E lembrar também, depois da Covid se dizia que sairíamos melhor, mas há muitos anos, né, no fim da Primeira Guerra Mundial se dizia que não teríamos mais guerras, na Segunda também se falou isso, né, das barbaridades que aconteceram, e parece que o homem não aprende, né, com os erros, né? Mas é uma evolução, né? Eu acho que nós temos que pensar que tem pessoas que estão interessadas no bem comum, não só dele, né, mas dos demais. É uma caminhada, né? eu acho que uma perspectiva que aparece ali interessante é de que no Brasil, a gente tem que rever as nossas construções, certo? Porque assim como o Japão e outros países tiveram que se reinventar na arquitetura devido aos terremotos, nós de repente tenhamos que repensar um pouco disso, sabe? Porque O Brasil não é um país de tornado, e não é teve de tornado, tornado né? e está acontecendo, e isso e aquilo, e requer novas perspectivas, novas formas disso. Talvez nós tenhamos que fazer, sabe o que, Gasparinho? Na minha perspectiva de olhar, é encontrar um meio termo, porque a gente não tem ainda uma arquitetura, a gente ainda não tem uma engenharia voltada especificamente para isso. Tu pode ver em grandes catástrofes acontece da a preservação, de certa forma, de igrejas, porque as igrejas ainda na sua construção seguem parâmetros antigos de construção, certo? Com materiais, com estrutura mais sólidas, com se tu olhar bem a arquitetura daquela igreja que ficou incólume, ela segue um padrão diferenciado de telhado das outras, certo? Telhado das outras. Veja bem, a maioria dos nossos telhados de casa, ela tem 2 para o vento bater e subir, mas não tem dos outros 2 lados. Só pensando no aspecto de telhado, aquela igreja pode olhar, aquela igreja, o telhado completamente diferente, ela não tem 2 abas apenas, não sei como é que é o vocabulário disso, certo? Mas é muito interessante isso. E se nós olharmos as como é que eu vou dizer, as cidades antigas, europeias principalmente, a igreja sempre era uma estrutura extremamente sólida. Por quê? Não era só para o culto divino, mas era também sob um ataque qualquer de um povo inimigo, eles poderem se socorrer. Hoje, nossas cidades, que lugar teria? Hoje, se acontecesse uma tragédia em Caxias do Sul, Gasparim, qual é o lugar mais seguro para a população correr? Ir. O Gasparim diria Santa Lúcia. Santa Lúcia. Sabe, Santa Lúcia. esse tipo de coisa que a gente tem que pensar também. Ou uma coisa que aconteceu lá naquele evento, Beverly, e que me chamou muita atenção, era um bocado de gente indo de encontro ao desastre para filmar, para gravar. Ó, eu achei assim, o que que é isso? Olha, Falta de noção. não faz uma semana, um prédio pegou um prédio 2 prédiozinhos antigos pegaram fogo no centro de Porto Alegre, me chamou a atenção o tamanho do fogo, da fumaça, me chamou a atenção, mas mais me chamou a atenção o acúmulo de gente em volta, Ver a desgraça, né. impossibilitando até ali os bombeiros, etc e tal, tudo, chegarem próximo, ter que ficar pedindo para as pessoas para saírem da frente. Eu disse: "Mas gente, que é isso que chama nós", e agora amplio a perspectiva, de nós humanos, quando tem uma catástrofe, quando tem uma coisa, é aquilo que nós vamos. Nas redes sociais, uma coisa boa, uma coisa que te promove, você não curte, não compartilha, não comenta. Mas se é uma catástrofe, se é um baita, nossa, lá tem mais curtidas, lá mais tem comentário, lá tem um enfrentamento de ideias e assim por diante. Mas lá num elemento positivo não tem, certo? Então, que nós, esse mês maravilhoso, que é o mês de novembro, o mês da vida, que eu costumo dizer, a gente possa perceber de que também temos que mudar a nossa forma de olhar o mundo.
Porque se a gente muda a nossa forma de olhar, a gente muda a nossa forma de pensar e qualifica a nossa forma de agir. Mas eu entrei, se me permite, eu falei muito de fé, né, das catástrofes, falei da construção da igreja, do templo, né. Eu acho que, eu falo isso, Beverly, porque essa semana me chamou muita atenção, não talvez por começar a chegar perto da minha casa, entendeu, por conhecidos, amigos meus, falando, por exemplo, da fragilidade de muitas pessoas, tá, Beverly? Nós falávamos no intervalo, ou seja, antes do programa, Beverly, pessoas, por exemplo, vamos pensar um médico, e no caso é um médico, né, conheço o pai dessa médica, né, eh eh, e perante a sociedade, perante ao Gasparim, pelo menos, pô, o médico é um cara forte, é um cara casca dura, é um cara que não pode estar comovido. E no primeiro embate familiar, o problema lá do pessoal, aquela pessoa desmorona tudo, ou seja, a fragilidade perante o primeiro embate, o primeiro, não na vida, né, ou seja, o primeiro namorado que diz: "Não, não quero mais você, eu quero mudar minha vida, eu quero dar um tempo", tá. Se falava isso, eu acho que se fala ainda hoje. O que está acontecendo com isso? E Beverly, assim, não na minha percepção, aí o Pablo, né, que entende um pouco mais de relacionamento humano, eu a f esse vácuo da fé, eu acho que tá faltando, tá, porque é o seguinte, a pessoa tem material, não tem problema nenhum, ou seja, material, em termos de materiais, não falta nada, né, em termos de estudo também não faltou nada, ou seja, você tem, teoricamente, foi lhe dado tudo, ou seja, foi lhe dado e ao mesmo tempo você buscou. Você se formou, você está tudo para colher da vida, e de repente alguém lhe diz não e esse mundo desaba e você não consegue teoricamente mais conviver com as pessoas, não consegue mais inclusive trabalhar. Então a pergunta que eu deixo no ar, né, para os ouvintes, né, qual é a fragilidade que está nos atingindo hoje, né? Eu sei que muitos agricultores também estão com problema, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, porque passaram seca, depois enchente e tal, e estão inclusive, indo para o extremo, né, ou primeiramente vendendo a propriedade, ou indo para a cidade, Ou contraindo dívidas ou dívidas maiores. maiores, né. Então assim, como entender isso, né, num mundo de tão afortunados, né, se nós olharmos 50 anos para trás, né, se você falou das igrejas, mas eu tive na Itália, né, como é que fazia aquelas igrejas há 1000 anos atrás, então tudo que você tem na cozinha ou na tua sala de estar, são invenções que são 20, 30 anos para cá. Comece pelo teu celular, ontem inclusive eu fui num evento e passei por um Opala velho, digo: "Não", o cara do aplicativo: "Não, olha um Opala antigo", "Não, não é tão antigo não, é da minha geração, é É muito verdade. novinho esse Opala". Mas deu para entender que entre o Opala e os carros de hoje se passaram 20, 30 anos, nem isso, né, ou seja, então eu deixo essa pergunta no ar, o que está acontecendo? O que nós não estamos conseguindo também como pais, né, e eu tenho falado, Beverly, com muitos colegas meus que já são avós também, eu levanto também um outro problema que está acontecendo, e eu acredito que tem a ver com o primeiro assunto que eu levantei da fé e tal. Pessoal, às vezes a gente fica em casa para não ir no shopping e tal, porque a gente gasta muito. Mas hoje, com as redes sociais, os nossos filhos, nossos netos, nossas esposas, nosso marido, todas as noites tem pessoas entrando num shopping chamado Mundial, ou seja, nas redes, né, e comprando. E a pergunta é: "Mas você precisa?". "Não, estava barato, é uma novidade", e você vai acumulando coisas, e aí eu já tenho gente que está acumulando nos quartos, ou seja, aquela Uhum, loucura que você via uhum. antigamente que, olha, aquela senhora acumulou tanta coisa, tinha 2 quartos lotados, saía até no Fantástico, né. Os Pessoal, acumuladores, Os né? acumuladores. está acontecendo com nós. O que está Uhum. Tá acontecendo, coisa na nossa Pablo? casa, né. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó, são 11h23, a gente vai separar em 2 assuntos, porque são 2 assuntos bem importantes que o Gasparim traz aqui. Um deles é essa fragilização humana recente diante de coisas que não são tão proporcionais ao sentimento de frustração, né, que é isso que ele tá falando. Uma profissional médica, um profissional médico que passou anos estudando, se formando, passou por prova, passou por, residência médica, passou, quem sabe,
aquela pressão de uma cirurgia, disso que o Gasparini está falando. Passou por situações que Práticas e práticas são e reais. práticas para se habilitar. Vestibular de medicina, são coisas reais. E aí, na vida pessoal, teve ali uma briga com um amigo, uma quizila com o marido, com a esposa, e aquilo destrói a pessoa a ponto de ela não conseguir trabalhar, a ponto de ela não conseguir tomar banho. Não é só uma depressão, nós não estamos falando de uma pontualmente uma doença, a gente está falando de uma fragilização tão grande diante de algo que não é proporcional ao tamanho da reação. É isso que o Gasparini está dizendo e que a gente está vendo. Então, esse é um assunto. E o outro assunto tem a ver com essa compra que todos nós somos estimulados, cheio de colorido, de facilidade, né? Pela internet. Promessas, às vezes eles prometem mais do que isso. entregam depois. E que a gente está amando fazer e não se dá conta, né? Que estamos nos lotando de coisas desnecessárias para nossa vida. Então, antes do intervalo, qual tu queres abordar, Pablo, por primeiro? Vamos destrinchar esse problema. O Gasparini trouxe 2 problemão aqui, vamos destrinchar um por vez. Eu queria colocar 2 perspectivas dentro dessas questões ali. Talvez una as 2, certo? Primeiro aspecto, o ser humano é diferentes dimensões, muitas dimensões, certo? E nenhum ser humano está 100% em todas as dimensões. Vai ter uma dimensão ou outra que você, em algum momento, vai ter que ter um cuidado maior com ela, certo? Seja o emocional, seja o psíquico, seja o profissional, seja o que for, certo? Então, o primeiro dado é esse. O segundo dado, Gasparini e Beverly, dentro do meu entendimento, a gente não pode, em hipótese nenhuma, dizer quando uma pessoa se encontra frente a frente com a fragilidade de uma das dimensões, porque não cuidou, ou porque, por N razões, dizer de que é uma pessoa sem Deus, que é uma pessoa que se afastou de Deus, porque se tivesse com Deus não estaria passando por isso. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado disso, porque essa expressão, se afastou de Deus, precisa de Deus e tal, tudo, tem que cuidar mais do espiritual, e se tivesse cuidado espiritual não teria passado por isso, acaba indo em direção a uma outra questão social, religiosa brasileira, de que se procura Deus para validar uma série de questões, que vai do político-econômico a todos os outros. Mas eu ficaria, então, rapidamente com o primeiro, Beverly. Por quê? Porque creio eu que no caso específico dessa profissional, certo? Ela se dedicou quase que 100% do tempo dela para cuidar da área profissional, da qualificação, do estudo, e de fato tem que estudar bastante, e é em todas as fases, e continua depois de formado, depois que tiver a sua clínica ou estar já num hospital, tem que continuar estudando, porque são remédios, porque são doenças, porque são uma série de coisas, certo? Nós hoje queremos abraçar o mundo, certo? Então, se a gente não leva junto o profissional com o humano, com as relações sociais, com as relações afetivas, se a gente não leva junto, a gente corre o risco, num determinado momento, de fazer, sabe o quê, Gasparini? Olha, eu estou me dedicando muito ao trabalho porque eu estou certo de que lá em casa está tudo bem, de que o meu amor tá tudo bem. Mas se você não tem momentos durante a semana, se não tem momentos durante o dia com a relação com a pessoa, certo? Seja marido, seja os filhos, seja o que e tal, tudo, você vai criando paulatinamente um distanciamento, e isso pode levar a ideia ao outro de que já foi abandonado e que ele procure outras pessoas para se relacionar, para se encontrar, certo? Entende? Por quê? Porque eu sei que um médico, um professor, todas as áreas hoje está sendo cobrado muito além do tempo horário de trabalho. Você tem que pesquisar, você tem que escrever, você tem que fazer projetos, você tem que fazer uma série de coisas. E aí, se você não prioriza as outras áreas, num determinado momento ela vai te colocar em xeque-mate, vai te dizer assim, qual é a tua? Certo? E eu não sei se nós hoje, jovens de todas as idades, dos 8 aos 80, se nós, o que de fato garantiria para nós um equilíbrio emocional, um equilíbrio psíquico, que nos garantiria no futuro próximo ou no futuro além, de dizer assim, ó, venha a tempestade que vier, eu estarei preparado, certo? Eu estarei preparado. Aqui vamos falar sobre arquitetura humana. Falávamos antes de igreja, mas a arquitetura humana. O que de fato garante para ti, Beverly, em pleno século XXI, em 2025, um quarto do século já foi, certo? Que de fato você está preparada para
qualquer coisa que venha a acontecer na tua vida amanhã, seja econômico, psíquico, emocional, etc e tal. Falava com o Gasparim antes que eu tive a experiência agora não faz muito, de 2 famílias próximas de mim, em que o marido teve que cuidar das esposas, ambas com Alzheimer e Parkinson. Um cuidou por 15 anos, outro cuidou por 5 anos, certo? E hoje, um deles, com 83 anos, disse assim: "Pablo, acredita? Depois de tudo que eu passei, agora eu tenho que enfrentar uma academia, porque o meu médico disse: ou você movimenta esse teu corpo, ou terás problemas parecidos com o da tua esposa", certo? Então, veja bem, Beverly, hoje um grande desafio humano é você. Como você vai trabalhar a arquitetura humana tua, com todas as tuas dimensões, porque são os pilares da tua existência, não só para enfrentar o que vier depois, mas para estar habilitado a vivenciar o potencial humano que está em você. Uma coisa que é importante, né? Aliás, a audiência que quiser, puxa a cadeira, vem dialogar conosco, que a gente não tem respostas prontas, né? A gente tem aqui muitas perguntas, muitas Reflexões. ponderações, talvez alguns insights, né? Mas eu fico sempre me perguntando, Gasparim e Pablo, né? Embora o Pablo tenha complicado, e não, o problema é que o Gasparim já era complicado, o Pablo veio e complicou um pouquinho mais. Mas eu fico me perguntando assim, Gasparim, quando tu tinhas 10, 15, 20 anos, tu também se sentia preparado para o mundo? Eu sei lá, Sim ou não? não, Não, ninguém tá ponto. Não, preparado, não me ninguém venha tá com preparado. chorumela. Até Não. porque, que mundo, né? Que Exato. mundo. Eu também não, o Pablo possivelmente também não. Então, talvez a gente precise aceitar que, assim, de uma forma antecipada, a gente nunca vai estar preparado, porque somos seres em construção, Sim, as sim. coisas vão. Sabe, as melancias vão se ajeitando conforme a carroça vai andando? É mais ou menos isso, né? Guardadas as proporções da comparação. Que não é isso que a vida é. A vida não é uma carroça cheia de melancia. Mas, guardadas as proporções, mais ou menos a gente vai se ajeitando, se acomodando conforme a coisa vai andando. O que me parece, Pablo e Gasparinho, não sei se vocês concordam comigo, que é um fator, isso sim é novo, a vinculação é diferente, porque anteriormente, não digo anteriormente, a geração anterior a essa, não é antigamente, a geração anterior a essa, que está hoje fazendo tudo isso que o Gasparim falou, essas pessoas, elas tinham vínculos. Era vínculos. Tu saía para trabalhar, o Pablo usou esse exemplo, ou o Gasparim, né? E vou fazer as minhas coisas no trabalho e em casa tá tudo bem. Por quê? Porque em casa a gente sabia que tinha alguém que era o guardião da coisa toda. Tava lá, a mãe tava com a chave da casa, ela cuidava, era a função da mãe. E essa mãe foi retirada dali para ir para o mercado de trabalho. Então, hoje, dentro de casa, quem é que cuida? Ou a babá eletrônica, ou alguém contratado, ou ninguém. Então não tem mais aquela tutela, aquela curadoria do lar. A curadoria do lar acabou. Demos fim à curadoria do lar. Pronto, isso é um fato. É um fato inaugurado nessa história recente. Outra questão, nós gastamos energia demais numa única coisa, a faculdade, a carreira, a profissão, e simplesmente nos não instrumentalizamos nada, ou seja, a gente não afia o nosso machado para outro Das lado. outras dimensões. Exatamente. Então a gente está bem afiado para um lado, mas para os outros, a gente está com o nó cego, não sabe o que fazer. Então, são várias as questões que a gente pode transportar para justificar essa fragilidade do adulto, né? Até comentei com eles que eu vi uma frase na internet que eu achei bárbara, que é: vivemos a adultização das crianças e a infantilização Dos dos adultos. adultos. É um fenômeno novo. É isso. Como é que a gente vai sanar isso? Talvez não seja com uma única coisa, né? Agora, Beverly, eu anotei umas coisas que a gente vai aprendendo com a vida. Eh, Talvez com essa vamos imaginar novamente, né, quais eram as fontes de informações que nós tínhamos há 30 anos, 20 anos atrás, tá? Nós temos uma geração hoje que não acredita mais, ou seja, ela não é nem acreditar. Porque quando você fala aqui, às vezes, até como professor, eu sou de uma geração que o professor falava e o aluno ouvia e aceitava aquilo. Quando o avô falava, você ouvia e obedecia. E aí vem uma geração que acha que tem que ser tudo contestado. E continua sendo. E a tal ponto que eu escrevi aqui uma palavra feedback. Eu aprendi na faculdade que a gente tem que dar feedback, tal.
eu não consigo mais dar feedback. Por quê? Aí a Bebe diz, não, mas tem que ter jeito. Mas me diga qual é o jeito Qual é o que se jeito? diz. Qual é Entendeu? qual é Não, o vocabulário? porque é o seguinte, as armas que eu aprendi, que eu estudei e que eu lecionei, elas não servem mais. Porque para dar feedback para o Pablo, ele tem que também querer o feedback. E as pessoas não estão aceitando o feedback. É verdade, isso é um fato Entendeu? também. É um fato. Só que vão aprender com o amor ou com a dor. Porque a vida não é tão, tão simples assim. Você vai aprender. Cara, quando a mãe, o pai dizia o seguinte, cara, vai devagar com a tomada, porque você vai bater, nós ia devagar. Hoje, o cara, se a mãe falar isso, vai dar problema na saída. Uhum. Então, morra. Vou fazer o quê? Deu para É dizer que a as pessoas... experiência anterior, para a geração também anterior, tinha valor. Hoje, nosso lugar de valor mudou um pouco, migrou, né, Gasparim? Por exemplo, alguém que passou por aquilo, diz pro Gasparim, Gasparim, eu passei ali na esquina tinha um buraco. Sim. Fica atento, o Gasparim vai dizer, não, essa opinião, essa experiência tua tem valor para mim, então eu vou tomar cuidado. Agora, se não tem valor, o que eu faço? Eu passo em cima do buraco e ainda reclama. Como é que ninguém me avisou? Bebe, mas Mas o que tinham nos avisado, mostra né? hoje, puxa vida, mas se eu pago uma fortuna para ir numa aula para o Pablo me ensinar, eu tenho que admitir que o Pablo Sabe mais do conhece que eu. sobre aquele assunto, não é Uhum. tudo, mas sobre aquele assunto. E a vida tem nos mostrado, por exemplo, vamos lá, E não tem problema nenhum as outra pessoa saber pessoas, mais do que a gente, né, mas é Gasparim? óbvio, mas naquele assunto, eu vou para São Paulo e vou numa palestra do coisa e eu desconfio tudo que ele fala, mas o que tem nos dito na prática e a vida, que essa contestação, ela não está no boletim escolar, nas notas final de curso, não está voltando. Então é o seguinte, eu acho que tu tem que ter primeiro respeito, ou seja, tu pode até contestar, mas tu tem que entender, por exemplo, vamos lá, se eu for no médico e o cara me dizer que o meu problema é isso e me dá uma receita, eu posso até desconfiar do cara, contratar um outro médico, fazer uma segunda avaliação. Mas eu tenho que admitir que esse cara estudou durante 10, 15 anos sobre aquele assunto. Se eu for numa loja especializada em alguma coisa, eu como consumidor, por mais que eu olho na internet, cara, eu tenho que entender que aquele cara que trabalha há 30 anos naquela loja com um trator, ele conhece mais de trator do que eu. Então, é o seguinte, e está acontecendo uma coisa chamada de ignorância. Eu já sou de uma geração que eu não mais contesto, eu dou uma risadinha por dentro, que não é possível, cara, entendeu? Mas então vai lá e faz melhor do que precisa fazer. Então, pessoal, só que nós temos, por outro lado, muitas pessoas que quando o Pablo fala, ele... Eu entendo o que tu quer dizer. Ou É a seja, contestação pela contestação, sem nem pensar por quê. não mas tem uma olha só, razão de você ser. reclama tanto que você vai numa loja e compra um prato de comida e não gostou e achou caro. Mas, meu Deus do céu, hoje, pegue os melhores, não precisa, e aprenda com ele. Pais gastando uma fortuna com um colégio particular tal, para o aluno não estudar. Vai no Procon, É então. verdade. Virou já uma... Então, assim, virou essa, aspecto assim, da agora, cultura. assim, é uma revolta. Eu até falo, pessoal, você quer pro lado errado, é a mesma coisa seguinte, ó. Novamente, as pessoas de sucesso hoje, 100 anos atrás, ou daqui 100 anos, ela não vai aprender da faculdade. É honestidade, comportamento, é o lado comportamental. E nós estamos perdendo esse lado comportamental. Então, assim, ó, Mas isso tudo, Gaspar, enquanto eu estava te ouvindo e pegando um pouquinho dos fios que a Bebe colocou, né? Tu achas que a gênese disso, a origem disso tudo, ela é fomentada a partir do quê? É o DNA do ser humano que foi mudado? É a perspectiva intelectual do ser humano que tem mudado? Ou existe um outro elemento que está colocando na cabeça das pessoas que ela acabou de nascer, ela já sabe de tudo, sabe? Porque hoje tem gerações dizendo, não preciso estudar, certo? Quando eu quiser, eu acesso o Google, acesso não sei o quê. A mim, o que mais causa estranhamento de tudo que vocês falaram é a pessoa
em questão, não é nem pelo dinheiro, estou pagando e a pessoa não estuda. Muitas vezes essa pessoa vai num curso, numa palestra, num seminário, num workshop, vai na escola secular para se formar no ensino Sim. primário, fundamental, enfim, e simplesmente só está lá de corpo presente. Para mim não cabe na cabeça, porque não é só uma questão do dinheiro, de quem está pagando, é uma questão de um tempo que não volta mais. É o uso do tempo. Nós hoje achamos que temos o direito de usar o tempo que temos, nosso e dos outros, né, de uma maneira irresponsável, uma irresponsabilidade com o bom uso do tempo. E isso Uma inadequação. não vai Você é voltar. eleito para alguma coisa, mas você desconhece as tuas atribuições. Você é colocado num determinado posto profissional ou não, de serviço ou não, e tal tudo, e você ignora absolutamente as atribuições que é concernente àquilo, certo? E quando vier qualquer feedback, ou uma cobrança qualquer, ou pega aqui junto comigo e tal, hum, há um desdém, há uma ignorância de alguma forma, em algum nível, entende, que assusta, sabe por quê, Beverly? Porque há um tempo atrás você via que a pessoa que agia dessa forma ficava desconfortável. Hoje ela não fica nem desconfortável. Ela não fica nem desconfortável, ela não fica nem com peso de consciência. Ela não arrasta a consciência dela para casa e perde uma noite de sono. A minha geração, quando não conseguia ir trabalhar por causa de uma gripe, um resfriado, arrastava conscientemente na consciência esse dolo à sociedade, à instituição e tal, tudo por um longo período e tal, tudo, e ficava rezando para não ser descontado no salário. Hoje em dia, não. Olha, sexta-feira passada, a Beve Gasparim, eu fui surpreendido com um pedido inusitado. Tipo, ô Pablo, tu é um aposentado, não tá fazendo nada da vida, o mundo caindo, né, com chuva. Pablo, tu poderia estar veterinária tal, retirar o gato da minha amiga, porque ela não conseguiu a liberação da empresa dela para ela ir buscar o gato e tem que ser retirado às 4:30 da tarde. Lá fui eu, numa veterinária, retirar um gato que não era meu, levar para minha casa, que não tem gato. Tadinho, acho que o gato miou tanto, me xingou, acho que todo mundo, sabe, naquele período. Mas veja bem que mundo nós somos. E quando eu entreguei o gato para a pessoa, obrigado. E era isso. Nem pediu, tudo bem, qual é teu nome, não sei o quê, que bom que você Como se fosse uma pôde obrigação. e tal, tudo, sabe? Nem vou me deter aos detalhes de toda a cena, porque eu achei dantesca, certo? Obrigado, pegou o gato, juntou o gato, claro que estava chovendo e tal, tudo, e se foi. E eu fico um pouco assustado, sabe por quê? Alguém esses dias disse assim: Pablo, essa geração toda daqui a pouco vai estar cuidando nós num hospital, num Uhum. hospício ou numa casa de repouso, E eu só certo? queria retomar para a gente ir para o intervalo sobre este assunto específico da fragilização do adulto, né? Que é o que o Gasparim trouxe aqui, que a gente está vendo em várias formas de expressão, né? Eh, Essa questão que o Pablo trouxe agora, nem sei se é uma infantilização, mas é talvez um gelo, né? O ser humano tá ficando meio gelado para algumas coisas. Mas é importante que se diga aqui nessa virada aqui para o outro bloco, depois a gente vai trocar um pouquinho de assunto, que talvez o que a gente precise olhar é um certo equilíbrio entre áreas da vida. E isso qualquer pessoa pode fazer, Qualquer Gasparim. pessoa. Qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode hoje, nesse exato momento, se olhar, parar um pouquinho, em qualquer fase da vida que estiver, dizer, bom, eu estou talvez demais no profissional e de menos na família, estou demais na família, de menos, quem sabe, na questão da minha própria saúde, né, do meu protagonismo como ser. Então, a gente pode fazer esses olhares de quando em quando, porque eu tenho certeza, Gasparim, sem medo de errar, se eu perguntar para 10 pessoas agora, 11 dirão, se eu perguntar para 10, 11 dirão, eu estou desequilibrado em uma das minhas áreas da vida. Porque todos estamos. Ah, sim, Porque o ninguém é sistema nos 100% em leva, né? todas. Então, se a gente conseguir pelo menos identificar e tentar equilibrar um pouquinho, né? Que não seja demais no profissional, demais na família, demais aqui ou ali, a gente já começa a sair um pouquinho melhor no lucro. E outra forma, talvez, seja essa pedagogia que vem desde a infância, né? Uma pedagogia de não forçar o elástico demais para alguma área, né? Porque nós todos, nesse processo de industrialização, nós focamos muito na questão técnica. Nós mesmos fomos fundamentados no trabalho.
o Gasparinho, hoje, se tu tirar o trabalho, te sobra o quê? Sobra pouco, Não, e né? aí você tem as últimas faculdades, os últimos cursos, com essa ideia de não querer mais estudar, nós tiramos todas aquelas matérias que eu acho importante, né? Aos humanistas, como trabalhar com pessoas, né? Nós já fomos direto focado como lidar com aquela máquina, né? E só que o seguinte, nós temos um outro mundo, né? Que nós falamos há pouco, né? Não adianta só você pegar o bisturi e operar, você tem todo um contexto Ainda por há uma trás. lógica da academia, e a academia que eu digo é desde os anos iniciais até o final, que é preparar pessoas para o mercado de trabalho, entende? Que é importante, é necessário, mas que tipo de humano você quer lá no mercado de trabalho, sabe? E hoje o humano não está mais querendo ser só mecânico, entende? Chegar lá com uma habilidade, uma competência e executar aquela habilidade e competência. Hoje a maior posso estar completamente errado, entende? Porque não estou no mercado de trabalho, no sentido de trabalhando dentro de uma empresa, mas creio eu que hoje os maiores desafios de qualquer empresa, de qualquer empreendimento, é o humano, é as relações humanas, é o quanto a pessoa se entrega ou não no seu próprio trabalho, certo? Eu fiquei assustado quando alguém disse assim, de que ainda hoje, em 2025, o maior número de ausência de profissional em qualquer área é os tais de atestado médico. E que a empresa não está segura se aquele atestado médico é verdadeiro ou não, sabe? Dado os casos. Inclusive empresas dizendo assim, ó, depois quando, recebeu o atestado, beleza, mas foi analisado 2 meses, 3 meses depois, foi verificado que era um atestado que nem era no nome do funcionário. E o que me faz pensar, né, Gasparinho, são as incoerências da vida moderna, né? Eu sempre penso, quando alguém me diz assim, a indústria dos golpes, né, no Brasil, a questão do INSS, a questão do atestado. Eu fico pensando assim, os iguais realmente se atraem, né? Porque para e pensa comigo. Muitas vezes tem pessoas que precisam de um atestado, precisam do benefício, elas vão até o profissional médico às vezes só dá um dia. Às vezes não dá nem um dia, só o horário que foi na Aham. consulta e volta para o trabalho, devolve a pessoa. É o que acontece normalmente com quem é mais sério, né? Acaba que também acaba linkando com um profissional que também é super sério. Porque olha a dificuldade que é de conseguir um atestado médico hoje em dia, se você for correto. Se o médico for correto e o profissional for correto, não é fácil conseguir. Não se Não, dá não. atestado. Não se fica mais no hospital. Eu vou para o hospital fazer um procedimento médico. Quantos dias vai ficar? Nenhum. Eles te mandam embora. Por quê? Porque hoje já se sabe que de forma correta você evita ficar lá sujeito a bactérias, exceto que seja extremamente necessário, o custo que isso tem. Então, quando todo mundo está no processo certo, parece que a coisa vai ficar até um pouco menos do que deveria, um pouco mais, né? E o contrário é inversamente proporcional. A pessoa que quer fazer falcatrua, ela parece que encontra o outro lado que também quer fazer, né? Porque eu não consigo acreditar na dificuldade que é conseguir um atestado médico, que ainda haja atestado médico falsificado. E é impressionante. A mesma coisa, o INSS tem um meme, né? Que diz o seguinte: é a humilhação do brasileiro para conseguir fazer o aplicativo, né? Vai para frente, vem para trás, vai para o lado. Mas Só me permita sim, concluir. A dificuldade que é para quem faz isso de forma certa, né? exato. E ainda assim, a quantidade de golpe que acontece. Como é que pode? Não tem muita Uhum. explicação, né? Por quê? Porque uma das questões que eu tenho verificado tanto em escola quanto ouvindo as pessoas sobre o mercado de trabalho é de que em algum lugar da cidade se vende atestado, Deve se ter uma indústria, comercializa certamente. atestado. Só que quem é sério nem sabe que isso Que a existe, né? pessoa liga pro Nem local, sabe. Não a sabe. pessoa liga pro local e determina, olha, eu quero 2, 3 dias, tu É. consegue? Sim, é tanto, tá bom, daqui a pouco estarei passando ali para pegar. É isso aí. Gente, eu preciso fazer um intervalo. São 11h46. Na volta, a gente vai mudar de assunto que tem a ver com essa compra, né, online, indiscriminada, que leva ao hiperconsumo, que leva à acumulação, que leva ao adoecimento mental e também ao descontrole financeiro. Nós voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Respire saúde. Escolha viver sem fumo.
O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 11h47. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 24 graus. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Vem aí o Brilha Caxias 2025. Caxias do Sul volta a brilhar na época do Natal. Luzes, cores, músicas e muitas novidades esperam por você e sua família. Participe da abertura da programação na noite do próximo dia 18, com o acendimento das luzes da Avenida Júlio e o show da família Lima na Estação Férrea. E ainda, a roda gigante na Praça Dante. Brilha Caxias 2025. Realização CDL e Prefeitura de Caxias. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 32217164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h50, retomando o programa Tá na Pauta de hoje, terça-feira, começando aqui, né? Eu, Beverly Rocha, Ivanir Gasparim, que é empresário, uma das forças vivas de Caxias do Sul, Pablo Carlotto, que é professor de carreira, é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, batendo aquele papo sobre temas que são do comportamento, né? O Gasparim hoje foi o nosso pauteiro, a gente trouxe aqui assuntos que são... Já a segunda vez, ele tá bom, vai Já ser promovido. Tá subindo ao posto. Vai subir, vai promovido a função. Aqui eu faço o tema em casa, vocês estão jovens, não fazem o É que lá na Santa Lúcia se produz muito Isso conteúdo, né? Na verdade, são assuntos que muitas vezes a gente não estão lá na manchete, não são a notícia no dia, mas certamente elas estão fazendo essas costuras que logo ali serão ou já foram notícias também. Tem a ver com comportamento. A primeira delas teve a ver com essa fragilidade humana atual, contemporânea, do adulto que a gente tem visto aí, né? Já cumprimos essa pauta. E a gente vai entrar agora nessa questão que envolve o shopping. Como é que a gente diria? O shopping 24 internet? horas dentro da sua casa. Isso Na aí, palma da mão. E na palma da mão. Muita gente, e eu concordo com o Gasparim, né? O Gasparim trouxe essa percepção de como é fácil, né? Não existe ali uma linha que divide. Por exemplo, vou sair de casa para comprar. Eu posso até comprar demais, fazer compras por impulso, mas eu tenho um esforço, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ter o dinheiro no bolso, eu tenho que ter o cartão na mão, e vou lá.
demora pra Tempo. procurar. Isso, né? Agora, nesse universo dos shoppings online, e tem de tudo, né? Todas as plataformas tem o TikTok Shop, né? Tudo. Tem outras marcas também, Shopee, Temu, que chegou no Brasil, e várias outras que têm essa ideia de democratizar o acesso. Como é que democratiza? São precinhos muito baratinhos, né? Você começa comprando, entre aspas, aquilo que seria, mais uma vez, né? Me permitam aqui, é uma metáfora, né? Uma quinquilharia, né? É o espelhinho, aquele espelhinho Parafernália. e a parafernália, né? Quando os europeus chegaram no Brasil, tinha os Isso aí, indígenas o dizendo, espelhinho. troca a montanha por um espelhinho. A gente trocava, né? É a brincadeira que ficou atribuída a isso, porque era um comportamento muito parecido. E nós estamos mais uma vez com isso. Nós somos os tupiniquins Sim. diante de grandes players que oferecem, compra aquela capinha por $1. Aí o brasileiro não sabe nem quanto que é $1, né? $2. Ah, vou comprar. E aí pensa, R$2. Não, era $2. E aí pro frete grátis pega 6. Isso, nem que chegue nem que chegasse daqui a 6 meses com o frete grátis, né? Isso. E ainda acha ruim que demorou 6 meses. Então, a gente tá nessa. E reclama dos tributos que tem que pagar. Isso, que ficou preso na alfândega, que não chegou, que tamanho é diferente. O que eu quero dizer com isso, eu não tô demonizando as compras, mas é um fato que todos nós ficamos estimulados com isso, a gente acaba comprando. Comprou aqui, comprou nessa plataforma, naquela outra. E às vezes, Gasparinha, a gente passa... Vou ficar 5 minutos. Quando você viu, se dá por conta, você ficou uma noite. Atravessou a madrugada. Quando eu falo... Entre um achadinho e outro achadinho. Quando a gente tem que aprender... De achadinho, passou a noite. Né, Fiquei perdidinho. O Pablo é do achadinho, tu viu? Mas assim, quando a gente fala, por exemplo, inadimplência, aparece o número, mas eu leio toda a reportagem. Deu para entender? Ou seja, por que tem inadimplência? Por que é? Uma vez, é que nem o pessoal fala, antigamente, hoje é arma, uma pistola que mata mais. Pá, isso não diz nada, porque há 100 anos, o que mais matava aqui a agricultora eram as mulas. Entendeu? Então, essa interpretação eu sei fazer. Mas, assim, eu trouxe esse assunto porque, na verdade, hoje, deixa eu falar um pouco antes. Eu sei, Vamos contextualizar. eu já li, e isso é fato, o homem, por exemplo, ele pode ir num barzinho, na bodega, tomar uma cachaçinha, 2 e voltar tchuco para casa. O grande problema é quando você começa a beber sozinho em casa. Porque daí você começa com uma dose e quando você tomou 1 litro de cachaça, uísque, não interessa o quê. E você começa a virar borracho. O pior bêbado é o cara que bebe em casa. Até se falou, quando falou ali do bafômetro, aconteceram muito, e saiu reportagem sobre isso. Porque uma vez você ia no restaurante e tomava 2 copos de vinho, não era tchuco, né? Mas você voltava para casa. Quando você começa a pedir comida em casa, você não toma 2 copos de vinho, você toma uma garrafa ou 2. Entendeu? Isso, para quem lê e quem estuda um pouco, tá ali, entendeu? Não tá só na manchete. Eu gosto de ler ainda editoriais. E tem que ler o editorial. E tem que ler o livro todo, tá, Pablo? Não só a introdução. O que está acontecendo, me parece, hoje? Eu sou de um tempo também que eu saía de casa para fazer uma compra, agora no Natal. Puxa vida, e eu detesto, porque cansa, você tem que procurar numa loja, na outra tal. Com o advento da internet, isso não é nas grandes redes, mas você hoje pode entrar em qualquer lojinha, a maioria das lojas hoje, ou maior das fábricas, ou produtores, estão no mundo virtual. Então você, de noite, nós falamos esse dia, o que é o jogo, né? O vício? Você está em casa e você começa a jogar. É R$1, é 2, é pouco. Mas quando você vê, esse pouco é bastante. De grão em grão. Aí, o que eu falei, perguntei antes para a Béblia, você consegue ir no shopping sem gastar nada? Você não consegue, principalmente com criança. Você acaba sempre comprando alguma coisa, desde o sorvete, e o shopping é para isso também, é para diversão, para consumo, né? Só que quando você pode abrir um shopping do tamanho do mundo na sua casa, você entra numa armadilha, que é o caso da bebida. Você tem que ter esse cuidado, ainda mais se você gosta de beber tal, entre você virar uma bebida, né, socialmente e virar uma cota, é muito tênue. E aí, essa semana, coincidentemente, né, na minha empresa estava chegando pacotes para os meus funcionários, né, dessas empresas,
E 2 clientes me falaram exatamente, e um meio revoltado, assim, que as 2 filhas dele estão viciadas em fazer compras. E ele falou, eu não sei mais onde botar lá em casa. E eu pergunto, mas precisa? Ah, mas tá baratinho, é diferente. E quando chega, não é tão diferente, não é tão... E o que é baratinho, né? Não é, e principalmente se é dólar, não é. E outra, tem o gatilho de você pagar o frete. Ah, não tem frete. E aí, por exemplo, eu brinquei há pouco. Uma capinha de celular dura um monte. Agora, se você tiver que comprar 6 por causa do frete, o que você vai fazer com essas 6 capinhas? Só que isso vai fazer falta. Aí sai um dado: 50% da população brasileira está endividada. Eu lembro, pessoal, o que é sucesso? Sucesso é poder escolher. Por isso que nós buscamos tanto sucesso, tanto financeiro, mas também o sucesso profissional, o sucesso também, não precisa ser só financeiro. O que eu falo? Você só tem sucesso na vida quando você tem liberdade de escolha. Quando eu não posso mais escolher, quando eu perco o crédito, quando eu perco o cartão, eu não tenho mais escolha. Eu estou morto. Então, nós temos 50% das pessoas endividadas no Brasil, que não tem mais sucesso, automaticamente elas são escravas do sistema. Aliás, isso é o cartão de crédito, por exemplo. Se você pode, eu vou comprar no crédito ou vou comprar no dinheiro, você tem escolha. Agora, tem gente que só consegue comprar no crédito. Por quê? Porque vive de crédito. Mas assim, ó, Beverly, novamente, cara, eu fui professor, eu fiz pós-graduação, eu ensinei alunos que hoje me emocionam, porque diz Gasparim, às vezes, nem lembro do caso, aquela aula que tu deu, eu nunca esqueço, mudou minha vida. Eu vivi um tempo que nós comprávamos no caderno, nós era escravo da bodega que tinha o caderno. Depois veio o cartão próprio do supermercado, então nós só comprávamos aquele supermercado porque era o cartão próprio. Lembrar, isso é um dado, isso acontece. Quando você paga em dinheiro, você deu dinheiro, ficou sem dinheiro e pegou a mercadoria. Quando veio o cartão de plástico e foi feito para isso, você compra com o cartão, você não entregou nada e você levou a mercadoria para casa. Olha a diferença de sensação. Cuidado com isso, isso é dado, isso é os maiores marqueteiros do mundo, entendeu? Isso você está entrando num sistema, cara, dominado, e isso as pessoas ganham dinheiro, e nós fizemos isso diariamente. Tu falou tudo numa pequena expressão, tá? Há quem ganhe com isso. Claro, né? Então, hoje, existem corporações, existem organizações que ganham imensamente em cima da dívida das nações. Dívida pública, dívida disso e daquilo, tá? Chame de rentista, chame de acionista, chame do que você quiser. Ganha dinheiro. Só que o que nós estamos vivenciando hoje? É o endividamento do indivíduo. É o endividamento da família. Antes era o país, tem o ranking dos países que mais devem, não sei o que e tal, tudo. E agora está chegando, Beverly, um pensamento. Não te abale, porque é normal ter dívidas. Certo? E eu sou de uma geração, meu pai sempre dizia assim, ó, não vá dormir se você tem alguma dívida. Se tu tem dinheiro e tem uma dívida, a primeira coisa que tu tem que fazer é ir pagar. Certo? Ou, se tu tem dinheiro, compre com dinheiro. E nada. O que eu me surpreendo hoje num mercado qualquer? Uma compra normal no supermercado. Débito ou no cartão? Crédito. No crédito. Daí me aparece uma outra coisa. Débito para 30 dias? Como assim débito para 30 dias? Porque débito é débito, né? Débito é débito. Para 30 dias é crédito. Não, débito para 30 dias. Ah, mas o banco tal tem o débito para 30 dias. Deram nome novo, né, para crédito. E isso é uma armadilha, gente. Para uma sociedade brasileira que nós somos, que não é zero de educação financeira, entende? Nós temos uma educação paulatina e agressiva para o consumismo, e não para o financeiro. Irmão, se eu ganhei 100, eu não posso gastar mais do que 100, certo? E hoje tem muita gente que diz assim, não, mas a minha avó tem dinheiro. Não, mas meu pai vai me dar dinheiro depois. Não, talvez um amigo meu vai emprestar. Cada vez menos os amigos estão financiando a vida dos outros. Eu, por exemplo, já disse para mim mesmo, Pablo, chega, deixa de financiar. Certo? Mas só te acomoda, Pablo. Um pequeno, bem rapidinho, voltar lá assim, ó, porque eu vejo que muitas pessoas se agoniam, certo? O ser humano é muitas dimensões, são em torno de umas 15 dimensões. Você tem que buscar o equilíbrio. E não se surpreenda que todo mundo vai ter uma dimensão ou outra com lacuna. Você não pode julgar o outro, você não pode condenar o outro, porque você está se
autocondenando. Se autocondenando. E outra questão é cuidar bem das ideias que você compra nos qualquer cantos da vida das redes sociais. Hoje tem gente, Bebe, acreditando em coisas que nunca existiram e nunca vão existir, mas gastam uma energia à toa defendendo essas ideias. Obrigada, Pablo. Gasparinho, alguma coisa para fechar o programa de hoje? Boa semana toda. Ai, gostei, isso aí. Não precisa comprar o que não precisa, né? Tem uma regra boa que eu aprendi há uns anos atrás que eu quero compartilhar. E ela serve muito para isso tudo que a gente falou aqui. Para entrar uma coisa nova na sua casa, uma coisa velha tem que sair. Quando você faz esse exercício, você repensa se vai comprar ou não, né? Obrigada, viu? Gente, esse Obrigado. conteúdo ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.